Grato sou por estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho mais da palavra e muito bom ver Deus presente nesse culto até aqui. E eu queria conversar um pouquinho contigo a respeito de renovados dia após dia. Mas eu queria fazer uma pergunta e eu quero que você seja sincero. Quem aqui, hoje, está se sentindo fisicamente cansado? Não precisa ter vergonha, eu só quero que você seja sincero. Quem está se sentindo fisicamente cansado? Bom, temos algumas mãos levantadas, umas meio levantadas. Bom, a verdade é que se você não está cansado agora, provavelmente, nesse mês, uma vez você esteve cansado nesse mês, pelo menos uma. Acredito que todo mundo, pelo menos uma vez nesse mês, se sentiu cansado. Tem uma pesquisa, foi feita uma pesquisa pelo Datafolha no ano passado, que diz que cerca de 37% dos brasileiros, ano passado, se sentiram ou cansados ou exaustos. Brasileiros acima de 16 anos. Ou seja, a verdade é que o cansaço é uma coisa meio comum, eu diria que corriqueira. Cada dia que passa, parece que a gente está mais cansado. Tem dias que eu durmo, acordo, falo, nossa, eu precisava de mais uma noite dessa para ver se resolvia, que essa não foi suficiente. A verdade é que isso hoje já faz parte do nosso dia a dia, e se não faz parte, acaba acontecendo. Uma vez ou outra acaba acontecendo a gente se sentir cansado. Mas tem algum problema a gente se sentir cansado? Não. Mas, bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, começar falando sobre isso, mas eu queria, assim, que a gente pensasse no cansaço. E uma coisa que também é verdade, que à medida que o tempo passa, a gente fica cansado mais frequentemente. Quando eu era criança, eu cansava, quase não cansava. Aí vai crescendo um pouquinho, já vai começando a cansar mais. Aí vem o filho, aí cansa mais. A verdade é que à medida que a vida vai passando, a gente vai ficando mais cansado. Essa é uma verdade. Porém, uma pergunta que ficou para mim quando eu estava começando a pensar nisso, e eu só queria deixar ela para você refletir. Nesse começo da mensagem o que o seu cansaço está te impedindo de fazer? Se você está se sentindo cansado, sentiu, o que esse cansaço te impediu de fazer? Bom, é uma pergunta para a gente pensar. Depois talvez a gente volte nela. O ponto é que, não sei se vocês sabem, mas o cansaço não é de hoje. Ele sempre existiu. E eu comecei a pensar no cansaço porque eu estava lendo a Bíblia e li 2 Coríntios 4, versículo 16. E se você quiser deixar aberto, vai ser sobre ele que a gente vai falar na mensagem hoje. E Paulo diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Só nesse começo, Paulo está falando assim, ele está admitindo que o ser dele, o ser exterior, o ser físico, se desgasta. O nosso ser, o homem físico, cansa. E Paulo admitiu isso quando ele escreveu 2 Coríntios. Então, embora exteriormente estejamos desgastados, Paulo estava cansado. Eu acredito que Paulo teve momentos também de muito cansaço. Porém, Paulo não para aí. Ele continua o versículo dizendo, mas o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Mesmo com o cansaço, que Paulo admite ter o cansaço físico e o desgaste do corpo, o desgaste natural, Paulo diz que o interior dele estava sendo renovado dia após dia. Eu penso e entendo que só por isso ele conseguia continuar
pregando o evangelho. Se ele não tivesse o interior sendo renovado dia após dia, com certeza Paulo ia olhar para o cansaço. Porque eu imagino que, se hoje já não é fácil falar a palavra de Deus, pensa naquela época. Devia ser cansativo, fisicamente exaustivo falar da palavra de Deus. Se Paulo não tivesse sendo renovado dia após dia, provavelmente ele teria parado de pregar. Mas Paulo era renovado, e ele que escreve aqui que ele foi renovado dia após dia. Então, aí vem o que a gente pode aprender com Paulo. O que ele diz sobre isso, então, sobre a renovação de dias após dia. Ele continua o versículo falando um pouquinho sobre essa renovação. E ele diz assim, ó: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando eu estava lendo isso, me chamou muita atenção, pois Paulo fala os sofrimentos leves e momentâneos. E eu anotei aqui o que Paulo, quando ele escrevia essa carta, ele já tinha sofrido. Ele mesmo relata, mais para frente nessa carta, que ele já tinha sido preso várias vezes, ele tinha sido açoitado 5 vezes, e cada uma dessas vezes ele recebeu 39 açoites. Paulo foi apedrejado, Paulo apanhou de vara, Paulo teve inclusive a sentença de morte decretada, que Deus livrou. Irmãos, para vocês, isso é sofrimento leve? Bom, eu não consigo entender, olhando para o sofrimento de Paulo, como assim um sofrimento leve? 5 vezes açoitados por 39 açoites cada vez. Momentâneo. Quem conhece a história de Paulo sabe, a partir do momento que Paulo se converte ao evangelho, ele não para de ser perseguido. Não termina a perseguição de Paulo. Então por que Paulo fala que é leve e momentâneo? Porque a gente tem que olhar com o que Paulo estava comparando. Paulo diz que o sofrimento é leve e momentâneo, mas porque estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais que isso. A comparação do sofrimento dele com a glória eterna é leve e momentâneo. A glória é eterna, o sofrimento é passageiro. Quando Paulo faz essa comparação, aí faz sentido leve e momentâneo. Não quer dizer que era fácil. Quer dizer com o que ele estava comparando era leve e momentâneo. Ele só consegue, ele fala que é leve e momentâneo, e ele vai nos explicar, nos mostrar como que ele conseguia ter essa visão de que o sofrimento dele era leve e momentâneo. Na continuação ele vai explicar. Ele vai falar assim, ó, versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo só conseguia achar que era leve, porque ele estava olhando para quem? Paulo estava olhando para Jesus. Por ele estar olhando e fixado os olhos em Jesus, naquilo que não se vê, ele conseguia. Ele conseguia entender que era leve e momentâneo, e ele conseguia receber do Senhor o renovo dia após dia. Ele fala isso, ele fala, pois interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Paulo consegue ser renovado dia após dia, porque ele olha
ele fixa os olhos no que não se vê. Bom, isso não quer dizer que Paulo não passava dificuldades de novo. Mas isso fazia com que ele fosse renovado dia após dia. Bom, e o que a gente pode aprender com isso, então? Quais são os ensinamentos que a gente pode ter com Paulo? O primeiro ensinamento, eu vou voltar no começo do versículo e vou falar: nós podemos estar cansados. Todo mundo pode passar pelo cansaço. Mas isso nunca pode ser uma desculpa. O cansaço exterior do nosso corpo nunca pode ser uma desculpa para dizer: eu não posso fazer isso porque eu estou muito cansado. Eu não vou pegar esse cargo, talvez não, porque eu vou cansar muito para fazer ele. Ou eu não vou falar da palavra de Deus, não vou começar a pregar, porque daí eu vou ter que pregar toda semana e é cansativo. A primeira lição que eu tenho é que Paulo diz: por mais que o nosso ser exterior está cansado, isso não é motivo dele parar. O segundo aprendizado que eu tenho é que tem uma palavra muito interessante nesse versículo, que é que o cansaço de Paulo, que ele fala que está cansado, produz a glória eterna. Isso está lá, o versículo sendo bem claro, diz assim, fala: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós. Paulo não estava se cansando de jogar bola. Ele não estava se cansando de sair por aí só para passear. O cansaço dele é porque ele estava produzindo. Ele estava pregando a palavra. As coisas que ele estava fazendo, ele estava sofrendo. Então, o cansaço dele não era por acaso. Eu entendo que o nosso cansaço, da mesma forma, a gente pode estar cansado por diversas coisas, mas o que a gente faz tem que estar produzindo algo. A gente tem que seguir Cristo em todos os lugares que a gente estiver. E onde a gente estiver dedicando o nosso esforço, por mais que seja no nosso trabalho, lá nós precisamos estar produzindo algo. Bom, além disso, a terceira coisa que isso me ensina, esses versículos me ensinam, é com quem ou o que nós estamos comparando as nossas dificuldades. Meu irmão, se eu chegar e a gente fazer aqui, sentar na roda aqui, abrir para os irmãos, para tentar discutir quem é que está sofrendo mais, a briga é boa. Cada um vai falar um lugar, uma coisa que sofre. Daí o outro fala: mas eu estou sofrendo aqui. O outro fala: não, mas eu acho que eu estou sofrendo mais lá. Irmãos, de verdade, se eu for querer comparar com qualquer um o sofrimento, isso não leva a lugar nenhum. Eu posso estar sofrendo mais ou menos, mas o que isso significa? Às vezes nós comparamos o sofrimento até com pessoas que não são da igreja. Nossa, o meu conhecido lá nem é da igreja e está só na vida boa, e eu aqui na igreja toda semana, todo mês, sofrendo. A minha pergunta de novo é: com quem você está comparando? Ou com quem ou o que você está comparando as suas dificuldades? Paulo nos ensina a comparar as nossas dificuldades com a glória eterna. Sabe o que isso quer dizer? É que pode ser difícil, pode ser que você está passando por um problema muito complicado, mas compara isso com uma glória que é eterna. Quão complicado fica o seu problema? Não tem nada que, comparado com uma glória eterna, é grande o suficiente para te tirar de lá. Paulo está nos ensinando que, quando eu for comparar o meu sofrimento, que eu não compare com os irmãos da igreja, que eu não compare com o pastor, que eu compare com a glória eterna. Que aí é justo. Aí eu vou entender que o que eu estou passando, sim, pode ser difícil para mim aqui, mas
comparado com a glória eterna, não é nada. Eu queria, nesse momento, fazer um desafio com você, para a gente continuar a mensagem. E é um desafio prático. A gente vai estar passando um vídeo aqui, e vocês têm uma missão, mas é uma missão individual. Então não é para compartilhar com quem está do lado, cada um vai fazer essa missão. E nessa missão, a gente vai ter um vídeo aqui, tem um time branco e um time preto. E a missão de vocês é contar quantas vezes o time branco passa a bola de basquete de um para o outro. Então, cada vez que o time branco passar a bola, a gente conta uma vez. E no final eu vou querer saber quantas vezes o time branco passou a bola de basquete. Vamos lá? É rapidinho, então prestem atenção. Só um minutinho. Volta para a gente lá, por favor, Duda. Tá dando para ver? Solta lá para a gente ver. Consegue. Conseguiram ver? Conseguiram contar? Não? Mais ou menos? Quantas vezes? 21? Quantas? 22? Ó, tá de novo lá. Quantas? 21? 22, 21. São 21 vezes. Mas deixa eu perguntar, alguém, não precisa falar o quê, mas alguém viu alguma coisa estranha nesse vídeo? Vocês viram alguma coisa estranha? Todos viram? Agora eu quero te pedir para assistir esse mesmo vídeo, não se importando com a quantidade de vezes, mas só olhando se não tem alguma coisa estranha acontecendo. Solta, por favor. Vocês tinham visto a senhorinha? Tinha, eu não sei se todos viram, mas tinha uma senhora, tinha um ninja com uma espada, e o outro time trocou a bola, em vez de bola de basquete, eles estavam jogando uma bola de futebol americano. Passa de novo lá para a gente, rapidinho, só para mostrar e a gente já vai seguir. Ó, rapidinho, só para vocês verem que eu não estou mentindo. Ó, a senhorinha vindo lá no canto, um ninja aqui, com uma coisa, e a bola, se vocês olharem a bola do time preto, é uma bola de futebol americano. Agora volta para a bola de basquete. Bom, vocês sabem por quê que vocês não conseguiram ver de primeira a velhinha e o ninja? Porque a missão que eu tinha dado para vocês era contar a quantidade de passes da equipe branca. Quão relevante era para a missão que vocês tinham a idosa, o ninja ou a outra bola? Era alguma coisa relevante? Não. E vocês estavam tão focados, na missão que foi passada para vocês. Então, por mais que coisas bizarras acontecessem no meio, não era importante. Vocês conseguem ver que não era relevante para a missão de vocês? Se não era relevante, a gente deixou passar e fez alguma diferença no resultado? Não. E aí eu quero voltar para o texto e ler o versículo 18,
que diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Meus irmãos, se a gente tiver com os olhos fixados em Jesus, a gente não vai ter tempo para olhar coisas que estão acontecendo, que estão, às vezes, saindo até do que é comum. Quando nós estamos fixados no lugar certo, nós vamos aceitar o cuidado de Deus. Nós vamos aceitar e tudo que Deus tem preparado e não vamos se preocupar com o que não é relevante. O que às vezes a gente tem fixado os olhos? Às vezes a gente fixa os olhos no nosso trabalho. Às vezes a gente fixa o olho no trabalho e diz assim: ai, aqui o meu parceiro está sendo promovido e eu não. Nossa, estou sofrendo uma injustiça. Isso faz com que acabe a minha vida. Às vezes a gente fixa o olho na igreja. Nós que somos igreja, às vezes, em vez de fixar o olho em Jesus, a gente fixa o olho na igreja. A gente vem para a igreja e fica olhando. Acho que hoje a irmã desafinou. Nossa, hoje o pastor falou muito. Hoje a mensagem foi longa. Meu irmão, quem está fixado o olho em Jesus, não tem tempo para ficar olhando o que deu errado. Quando a gente está fixado em Jesus, o que importa é o conteúdo da adoração. O que importa é o conteúdo da mensagem. Não se o mensageiro é o melhor mensageiro. Meus irmãos, quando a gente fixa o olho em Jesus, a gente para de se preocupar com as coisas que acontecem. E a gente se permite que Deus nos renove dia após dia. Se nós queremos ser renovados dia após dia, a receita está aqui. Fixa os olhos em Jesus. Jesus vai ser a resposta. A gente permitindo, e a gente olhando só para Ele, Ele vai nos renovar dia após dia. Eu queria convidar o grupo. A gente vai cantar um louvor aqui, talvez para muitos um louvor novo. Mas eu queria que a gente prestasse atenção no conteúdo do louvor. Que a gente possa prestar atenção no que esse louvor está falando. Eu convido os irmãos para ficar de pé. Depois do louvor eu ainda volto aqui para falar mais um pouquinho, mas presta atenção no que esse louvor tem para falar para a gente. Fundamento
Deus. Meu convite para você é que você saia daqui fixando os olhos no nosso Criador. Que a gente entenda que o que está passando aqui é passageiro, que o que está aqui é momentâneo, e que para onde a gente está olhando, a glória é eterna. E eu quero deixar para terminar um último versículo, que está lá em Isaías 40, 29. E ele diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu vou trocar e vou dizer: mas aqueles que fixam os olhos no Senhor renovam as suas forças. E voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus, que a gente possa nessa semana olhar e fixar os olhos no autor consumador da nossa fé. Pastor. Vamos pedir que Ele nos renove, vamos conversar com Ele, mas vamos ajoelhar para conversar com o Senhor e peça a Ele que Ele renove você e a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, glórias e honras sejam dadas a Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui buscando em Ti, Jesus, renovo, Senhor, para as nossas forças, para todas elas, ó Deus amado. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece, Senhor, cada um de nós. Conhece, Senhor, as crianças, conhece os jovens da Tua igreja, conhece, Senhor, as irmãs, os homens da Tua igreja, Senhor. O Senhor conhece a nossa rotina, o nosso dia a dia, as nossas batalhas, as nossas lutas diárias, aquilo que temos vivido, Senhor, e vivenciado diante da Tua presença. Pai, hoje, Senhor, o Senhor vem falar aos nossos corações para nós realmente fixarmos os olhos em Ti, Jesus. Nós acabamos de louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, e declaramos isso, que queremos fixar os nossos olhos em Ti, Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, olha para cada um de nós agora, Senhor, e que o Senhor venha encontrar liberdade em nosso coração, em nossa mente, para renovar as nossas forças, para renovar o nosso ânimo, para renovar a nossa alegria, para renovar a nossa vida diante da Tua presença. Sim, ó Pai amado, se porventura, Senhor, os nossos olhos estão em outro lugar, Espírito Santo de Deus, venha encontrar liberdade para agir e operar no meio de nós, para agir e operar em nossas vidas, Senhor, e nos ajudar a olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a compreendermos, Senhor, a importância desta palavra para as nossas vidas, de que as coisas deste tempo presente são passageiras, Senhor, de que as coisas que nós estamos aqui vivendo, ela no nosso dia a dia, vão passar, Senhor, e nada se compara, Senhor, à eternidade, nada se compara ao peso de glória que nos aguarda, que nos espera. Pai, em nome de Jesus, olhe para cada um de nós, olhe para as nossas vidas, Senhor, e em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós sejamos renovados diante da Tua presença, dia após dia, Senhor, manhã após manhã, que a cada manhã que acordarmos, Senhor, possamos acordar renovados na Tua presença, renovados do Senhor, mas venhamos dar essa liberdade a Ti, ó Espírito Santo de Deus, de fazer esta obra grandiosa em nossas vidas. Pai, olhe para cada um de nós agora e nos ajude, sim, Senhor Deus amado, nos ajude, Senhor, a sermos renovados, que aquilo que cada um está necessitando, que aquilo que eu estou precisando, que aquilo que nós estamos precisando, Senhor, a área que nós estamos necessitando sermos renovados, Senhor, que nós possamos deixar a Ti, ó Espírito Santo de Deus, fazer esta obra em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre, Senhor, dentro de nós, Senhor, espaço e liberdade para o Senhor agir e para o Senhor operar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opere grandiosamente no meio de nós.
Alcance a cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, que estão aqui presentes. Os nossos demais irmãos e irmãs que não puderam estar aqui, Senhor, que também entendam e compreendam, Senhor, a importância de sermos renovados diante da presença do Senhor. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Senhor, em nome de Jesus, que cada um também seja renovado na Tua presença, Pai amado. Pois quando somos renovados diante do Senhor, as nossas forças se renovam, a nossa alegria se renova, o nosso prazer se renova, a nossa unidade se renova, Senhor. E a cada dia, Senhor, uma nova igreja surge. Cada dia nós nos levantamos e acordamos prontos para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor. Porque é tudo para Ti e por Ti, Jesus. Por isso nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos a graça e a bênção do Senhor sobre todos nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Pai amado. Bendito sejas Tu, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito sejas Tu, Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Que os nossos olhos possam estar no Senhor. A mensagem do Senhor foi dada, a palavra do Senhor é trazida. Temos nossa rotina, nosso dia a dia, cada um de nós tem a sua rotina, o seu dia a dia.